Olá, exploradores da história. Vocês já imaginaram passar meses ou até anos sem tomar banho? Parece loucura, não é? Hoje, nós tomamos banho todos os dias, mas nem sempre foi assim. Vamos viajar no tempo, lá para a Idade Média, uma época fascinante, cheia de castelos, cavaleiros e pessoas que tinham medo de água. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Naquela época, muita gente acreditava que tomar banho era perigoso para a saúde. Prepare-se, porque vamos mergulhar fundo nessa história estranha e descobrir por que eles pensavam assim. Para começar, vamos esquecer a imagem que temos de uma Idade Média completamente suja e fedorenta. Não era bem assim, pelo menos no início. No começo da Idade Média, a herança do Império Romano ainda era forte. Os romanos, como sabemos, eram obcecados por banhos. Eles construíram casas de banho públicas gigantescas, as famosas termas, que não eram só para higiene, mas também para socializar, fazer negócios e relaxar. Essa tradição continuou por um tempo. Existiam casas de banho públicas em muitas cidades medievais e as pessoas frequentavam. Tomar banho era uma atividade comunitária. Mas então, algo começou a mudar. A Igreja Católica começou a ver essas casas de banho com maus olhos. Por serem locais mistos, onde homens e mulheres se encontravam, eles eram vistos como lugares de imoralidade e tentação. A Igreja começou a pregar contra esses estabelecimentos, associando-os ao pecado e à luxúria. Aos poucos, a reputação das casas de banho foi ficando cada vez pior, e muitas acabaram fechando por pressão religiosa ou falta de clientes. A ideia de que o corpo não era algo pecaminoso também ajudou a afastar as pessoas do banho. Só que o verdadeiro golpe contra o banho veio com uma das piores catástrofes da história da humanidade: a peste negra. Em meados do século XIV, essa doença terrível varreu a Europa, matando milhões de pessoas. Ninguém sabia o que causava a peste. Os médicos da época não entendiam sobre bactérias ou vírus. Eles desenvolveram várias teorias, e uma das mais populares era a teoria dos miasmas. Essa teoria dizia que as doenças eram transmitidas por ar ruim ou vapores venenosos que saíam de matéria em decomposição. E o que isso tem a ver com o banho? Bom, os médicos medievais acreditavam que tomar banho com água quente abria os poros da pele, e com os poros abertos, a pele ficaria vulnerável, permitindo que esses miasmas, esses vapores doentios, entrassem no corpo e causassem a doença. Imagine o pânico. As pessoas achavam que, ao tomar um banho quentinho e relaxante, estavam, na verdade, abrindo as portas do corpo para a morte. Com o medo da peste negra em todos os lugares, essa ideia se espalhou como fogo. Tomar banho deixou de ser apenas imoral, passou a ser considerado um risco de vida. Então, como as pessoas se limpavam? Elas não abandonaram completamente a higiene, apenas mudaram os métodos. A limpeza a seco se tornou a norma. Isso envolvia esfregar o corpo com panos secos ou úmidos, muitas vezes embebidos em vinagre ou perfumes. Os ricos usavam tecidos finos, como linho, que acreditavam ter a capacidade de absorver as impurezas do corpo. Trocar de roupa se tornou o principal sinal de limpeza. Uma pessoa nobre podia trocar de camisa várias vezes ao dia. A lógica era: se a roupa de baixo está limpa, a pessoa por baixo também deve estar. Claro, isso não removia a sujeira de verdade, apenas a escondia. Os perfumes também tiveram um papel importantíssimo. Para mascarar os odores corporais, os ricos usavam fragrâncias fortes, feitas de flores,
especiarias e substâncias animais como o âmbar cinzento e o almíscar. Eles carregavam pequenos pomanders, que eram bolas de metal perfuradas cheias de ervas aromáticas, para cheirar sempre que encontravam um odor desagradável. Era uma guerra de cheiros, mas e a realeza? Será que os reis e rainhas também não tomavam banho? A resposta é: depende. Alguns monarcas eram conhecidos por sua aversão à água. Dizem que a rainha Isabel I da Espanha se gabava de ter tomado banho apenas 2 vezes na vida: no dia em que nasceu e no dia em que se casou. Outras histórias, talvez um pouco exageradas, falam de reis que não viam uma banheira por anos. No entanto, outros nobres mantinham o hábito do banho, mas de forma muito controlada. Eles tomavam banhos em tinas de madeira dentro de seus aposentos, com água perfumada com ervas, acreditando que isso poderia neutralizar os perigos. O banho se tornou um luxo privado e não mais uma atividade pública. É importante lembrar que a Idade Média durou 1000 anos e os costumes variavam muito de lugar para lugar e de século para século. Não podemos generalizar e dizer que ninguém tomava banho. As pessoas que viviam perto de rios e lagos continuavam a se banhar, especialmente no verão. Os camponeses que trabalhavam na terra certamente se limpavam como podiam, mas a crença de que a água quente era perigosa foi muito forte e duradoura, especialmente entre as classes mais altas e nas cidades, e influenciou os hábitos de higiene por séculos. Essa ideia só começou a desaparecer lentamente a partir do Renascimento e principalmente no século XVIII, com o Iluminismo e os avanços na medicina. Os médicos começaram a entender melhor o corpo humano e a importância da higiene para a prevenção de doenças. Foi só no século XIX, com as descobertas de Louis Pasteur sobre os germes, que a ciência finalmente provou que a sujeira, e não a água, era a verdadeira inimiga da saúde. A partir daí, o banho diário, como conhecemos hoje, começou a se tornar um padrão de civilidade e saúde. Que jornada, hein? Da adoração romana pelos banhos ao medo medieval da água e de volta à nossa rotina de higiene diária. É incrível como as crenças de uma época podem moldar comportamentos tão básicos. A história da higiene nos mostra como o conhecimento ou a falta dele pode mudar completamente a forma como vivemos. Da próxima vez que você entrar no chuveiro para um banho relaxante, lembre-se dos nossos antepassados medievais e agradeça à ciência por sabermos que abrir os poros não vai nos deixar doentes. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem ao passado. É fascinante ver como as coisas mudam, não é mesmo? Se você curtiu descobrir essa curiosidade histórica, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Qual outra crença estranha da história você gostaria de ver por aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!